Paz do Senhor, queridos, sejam muito bem-vindos. E o tema que nós vamos estudar na nossa aula de hoje, o tema é igreja, certo? É justamente o tema que nós vamos estar estudando na nossa aula de hoje, certo? Sempre como nós começamos, né? Cremos, professamos e ensinamos que a Igreja é a Assembleia Universal de todos os santos, de todos os lugares e de todas as épocas, certo? Por quê? Porque muitas vezes nós crescemos com o conceito de que igreja é espaço físico, que igreja é parede, que igreja é cadeira, que igreja possui um endereço, certo? Mas segundo a visão bíblica, a concentração, né, ou seja, o que definiria o que seria igreja, nós podemos observar, é uma assembleia universal de todos os santos, ou seja, todos aqueles que foram salvos em Cristo. De quais lugares? De todos os lugares e de todas as épocas, ou seja, Jesus não morreu para formar uma igreja apenas de um único local. Mas a igreja de Cristo está presente em todos os locais. E Jesus não morreu somente por aqueles que viriam depois dele. Ele morreu por todos aqueles também que vieram antes que ele viesse ao mundo. Então ele morreu por todos em todas as épocas, certo? Cujos nomes de cada um deles estão escritos no céu, certo? Então, os nomes dos componentes dessa Assembleia estão escritos no céu. Não diz que lá está escrito a Assembleia de Deus, não diz que lá está escrito Deus é amor, não diz que lá está escrito universal, certo? Está escrito o nome. Então, vamos lá? A Universal Assembleia e Igreja dos Primogênitos, que estão escritos nos céus, e a de Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Hebreus capítulo 12, versículo 23, certo? A Universal Assembleia e Igreja dos Primogênitos, que estão escritos aonde? No céu, e a Deus, que é o juiz de todos, e aos espíritos justos aperfeiçoados, né, através de Cristo. A igreja foi fundada por nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque antes o que havia era uma sinagoga, e uma sinagoga era frequentada somente por judeus em sua essência. Pois ele mesmo disse: sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus capítulo 16, versículo 12. Então não é Pedro, Petrus, pedregulho, mas sobre esta pedra, sobre esta rocha que é o próprio Cristo, a própria fé em Cristo, nesta sim está fundada a igreja. Vamos lá, ó. Essa pedra é o próprio Cristo, quando ele diz, Lucas se refere a Cristo no livro de Atos. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. Atos capítulo 4, versículo 11. Ou seja, Lucas fazendo uma menção, um relato de Pedro sobre Cristo. Tendo a doutrina dos apóstolos por fundamento, e Jesus a principal pedra de esquina, dizendo assim, ó, edificado sobre o fundamento dos apóstolos, ou seja, dos ensinos, e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Então, nós temos os fundamentos apostólicos, nós temos os fundamentos de Cristo, e estes se encontram na pedra de esquina, que é Cristo. Então, os fundamentos apostólicos e os fundamentos proféticos, eles se unem através da pedra de esquina, que continua sendo Cristo.
Ela, a igreja, é a coluna e a firmeza da verdade. É a comunidade do Senhor. Além de Assembleia Universal dos Crentes em Jesus, o vocábulo igreja refere-se a um grupo de crentes em cada localidade geográfica, certo? Então, a igreja formada por irmãos de uma determinada localidade não tem problema de você chamar de dizer que é igreja, contanto que você entenda que igrejas são pessoas, não são espaço físico, certo? Ensinamos que a igreja ela é una, ou seja, ela é única. A igreja é indivisível. E se você tem dúvida, lembre-se desse texto. A igreja é um único corpo. A igreja é um só espírito. A igreja é uma só fé. E a igreja é um só batismo, certo? Então, todos se unem como corpo de Cristo, todos estão no mesmo espírito de unidade que Cristo, todos estão na mesma fé que Cristo e todos foram submetidos ao mesmo batismo que é em Cristo. A igreja envolve um mistério que não foi revelado no Antigo Testamento, mas que foi manifesto aos santos na nova aliança, certo? Vamos passar agora para os próximos nomes, certo? Que são nomes e títulos. Diz assim, ó, a palavra igreja significa literalmente chamado para fora e era usada para designar uma assembleia ou um ajuntamento dos cidadãos de uma localidade na antiguidade grega. Temos uma amostra desse conceito no Novo Testamento, certo? Então, igreja é chamado para fora, ou seja, chamado para fora para se reunir, um ajuntamento de determinados cidadãos de uma determinada localidade. A igreja é um grupo de pessoas chamadas por Cristo para fora do mundo, a fim de pertencer a Jesus, ter comunhão com Ele e fazer parte da família espiritual de Deus. Há diversos termos no Novo Testamento para descrever a igreja, como figuras ou ilustrações. Temos, por exemplo, o corpo de Cristo, quando ele diz: o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, né? Então, Cristo é a cabeça e nós que aceitamos a Jesus como Salvador, nós fazemos parte deste corpo. E o povo de Deus também é um outro termo que é utilizado para a igreja. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo, ou seja, eu serei a cabeça e eles serão o corpo. A igreja também é identificada como noiva de Cristo, ou esposa do Cordeiro, mostrando que tão grande amor que Cristo tem por ela, a ponto de morrer por ela e um dia voltará para buscá-la. Trata-se do mesmo tipo de figura para ilustrar o relacionamento entre Deus e Israel no Antigo Testamento. A intimidade, o amor, a beleza, o gozo e a reciprocidade que o casamento proporciona fazem dele o símbolo da união e do relacionamento entre Cristo e a sua igreja. Então, nestas relações, quando a igreja é chamada de noiva, é mostrando a intimidade, é mostrando o amor, a beleza, o gozo, a reciprocidade que existe entre Cristo e a sua noiva, ou seja, entre Cristo e a igreja. Há muitos outros termos como relacionados à igreja, como crentes, santos, eleitos, discípulos, cristãos e o caminho, que hoje não é mais usado, mas durante muito tempo, né, foram chamados do
de o caminho, né? Aqueles que seguiam o caminho, que foram perseguidos durante muito tempo. Os seus membros, ou seja, os membros da igreja. A igreja é formada por todos aqueles que Deus chamou para fora do mundo, tendo sido esses resgatados da vã maneira de viver por intermédio do precioso sangue de Cristo, certo? Quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador, você é chamado para fora, ou seja, você é tirado do mundo e colocado agora numa nova situação de fazer parte da família de Deus, do corpo de Cristo, né? A verdadeira igreja é constituída por todos os fiéis remidos de todas as eras e de todos os lugares, formando o corpo místico de Cristo por meio do Espírito Santo. Cada crente salvo, ele é membro deste corpo, certo? A vida cristã não é solitária como muitos acreditam, pois nenhum membro vive isoladamente do corpo, né? O coração não vive isoladamente dos rins, os rins não vivem isoladamente do fígado, o fígado não fica isoladamente do pâncreas e assim sucessivamente. Todos estão interligados. Assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Romanos capítulo 12, versículo 5. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Cada um de nós somos um membro deste corpo, mas quando nós nos unimos, nós formamos a unidade. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 2. Por quê? Porque um membro isolado para nada ele presta, a não ser para padecer e morrer. Mas o membro ligado ao corpo, ele possui vida, ele possui função, ele possui um objetivo. A conversão da pessoa leva à comunhão com um grupo de crentes em Jesus. A cabeça da igreja é Cristo, sendo ele mesmo o Salvador do corpo, e acrescentando ao corpo, ou seja, à igreja, aqueles que herdam a salvação. Refutamos e repudiamos qualquer outro fundamento da igreja que não seja Jesus Cristo. Negamos que exista igreja sem Cristo, não for glorificado nela, e se o evangelho não for proclamado, crido e obedecido, certo? Então, se você faz parte de uma igreja, certo? Você tem que se submeter à vontade de Cristo, certo? Vamos para o próximo elemento chamado de sua eleição, que é um tema que gera muito debate. E diz assim: Deus elegeu a igreja desde a eternidade, antes da fundação do mundo, ou seja, antes que o mundo mesmo existisse, Deus já tinha reservado uma igreja para si. Segundo, um elemento que Deus possui chamado de presciência, mas não é porque ele sabe quais são aqueles que iriam se salvar, que ele fez um para os céus e outro para o inferno. Porque muita gente se vale da presciência de Deus para dizer que Deus criou alguns para os céus e alguns para o inferno, certo? O Senhor estabeleceu um plano de salvação para toda a humanidade, em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos e do século. Tito, capítulo 1, versículo 12. Pois essa é a sua vontade. Assim como Deus não elegeu uma nação já existente, mas preferiu criar uma nova a partir do patriarca Abraão, o Senhor Jesus Cristo, da mesma forma,
criou um novo povo formado por judeus e gentios, certo? Por isso que nós temos aqui uma salvação que ela é abundante, porque Deus não escolheu o ser humano depois que ele foi formado, né? Deus criou para si um novo povo, uma nova aliança feita em Abraão, e Abraão nem poder gerar filhos ele podia, né, junto com Sara. O qual de ambos os povos fez um, né? Ou seja, o sangue que separava esses ambos, que era o sangue terreno, o sangue humano, onde nós tínhamos uma descendência de Abraão e uma outra descendência que não é do sangue de Abraão, só que quando Deus fez uma promessa para Abraão, Abraão não tinha filho nenhum. Diferente que se Deus tivesse feito a promessa depois de Abraão ter Isaac. Porque aí o que seria? A promessa seria toda inteira na descendência de Isaac. Mas como o Senhor fez uma promessa antes mesmo que ele tivesse qualquer filho, né? Então Deus estabelece uma união entre gentios e judeus. Pois todos nós fomos batizados em um espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um único espírito, ou seja, de uma unidade espiritual. A nova eleição, ela vem de Deus, sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 4. Na igreja de Cristo, judeus e gentios são co-herdeiros da salvação em um único corpo. Não existe um corpo diferente, um corpo judeu e um corpo gentio. Todos estão unidos. A igreja atuante e triunfante. A igreja atuante é aquela que ainda milita na terra, formada por todos aqueles que seguem a Cristo, lutam contra a carne, o mundo, o diabo, o pecado e até mesmo a morte. A igreja triunfante é constituída dos irmãos que já partiram deste mundo, tendo vencido todos os seus inimigos e que agora estão com o Senhor Jesus. Eles e nós pertencemos à mesma igreja, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Efésios capítulo 3, versículo 15. A igreja atuante emprega armas espirituais no bom combate, como diz o texto, porque todas as armas da nossa milícia não são carnais, não são espadas, não são escudos, não são facas, não são artefatos, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4. Ela permanece firme nessa batalha contra o mal, e isso vai durar até a vinda de Cristo. Então a igreja triunfante, né, segue lutando e segue batalhando. Quais são as ordenâncias da igreja? São duas as ordenanças da igreja: o primeiro, o batismo em águas, e a Santa Ceia do Senhor, certo? Importante. Rejeitamos o termo sacramento e usamos a palavra ordenância, do latim ordo, que significa fileira, que significa ordem. Tanto o batismo em águas como a Santa Ceia do Senhor foram instituídas por Jesus para que fossem observados pela igreja. Toda igreja que se diz cristã, ela tem que batizar e ela tem que cear, não é facultativo. Essas ordenâncias não transmitem qualquer poder místico ou graça salvífica. Não sou salvo porque sou batizado, não sou salvo porque eu sei. E isso não me torna mais ou menos santo, certo?
mas são ritos simbólicos e universais, onde no batismo eu morro para o mundo e nasço para Cristo, e na Santa Ceia eu reconheço o sacrifício salvífico de Cristo, que ele morreu por mim, ele ressuscitou e ele em breve voltará. E pessoal que aponta para as verdades centrais da fé cristã. O batismo e a ceia do Senhor não produzem qualquer mudança espiritual em quem deles participa. Esses rituais são de grande valor, pois são ordens diretas de nosso Senhor Jesus Cristo. Não somente ordem, o próprio Cristo se batizou e o próprio Cristo ceiou. Ele mesmo submeteu-se ao batismo de João Batista, quando ele diz: Eu careço de ser batizado por ti, e vem tu a mim, falando de João Batista. Jesus, porém, respondeu e disse-lhe: Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu, ou seja, ó Cristo é que deveria me batizar. Mas o Cristo disse o que para João Batista? Não, você precisa me batizar, precisa ser cumprida essa etapa. O batismo é um símbolo de nossa união com Cristo e, ao mesmo tempo, a confissão pública dessa união. A ceia do Senhor é um memorial de sua morte em nosso lugar. Então, batismo, confissão pública, que eu abandonei o pecado, que eu abandonei a vida que eu vivi, sou uma nova pessoa, e a ceia do Senhor é um memorial de morte e ressurreição, né? Onde Cristo ele foi oferecido em nosso lugar, certo, querido? Só voltar aqui, que teve um pequeno pane aqui no computador. Certo? Próximo item que nós vamos abordar para estarmos seguindo para a finalização da nossa aula é a missão da igreja, né? Por que Cristo deixou a sua igreja no mundo? Entendemos que a função primordial da igreja é glorificar a Deus. Quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Isso é feito por meio da adoração, da evangelização, da edificação de seus membros e do trabalho social. A igreja foi eleita para adoração e louvor da glória de Deus, recebendo também a missão de proclamar o evangelho da salvação ao mundo todo, anunciando que Jesus salva, cura, batiza no Espírito Santo e que em breve voltará. O Evangelho é proclamado a homens e mulheres, sem fazer distinção de raça, língua, cultura ou classe social, pois o campo é o mundo. Jesus disse: Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Portanto, entendemos que a responsabilidade da igreja é a obra missionária. A edificação é realizada por meio do ensino da palavra nas reuniões apropriadas da igreja,
como o culto de ensino da escola bíblica dominical. A igreja também exerce o ministério de socorro e misericórdia, que inclui o cuidado dos pobres e dos necessitados, e não somente dos seus membros, mas também dos não membros, ou seja, a igreja não foi colocada no mundo para socorrer somente os seus, mas para socorrer a todos. Enquanto membros da igreja, somos o sal da terra, proporcionando sabor à vida e evitando a putrefação da sociedade ao combatermos o pecado e a corrupção. A igreja tem o papel de ser a luz do mundo, e essa luz resplandece por meio de nossas boas obras. Lembrando que os cristãos não fazem boas obras para ser salvos, eles são salvos e por isso fazem boas obras. Fazer boas obras não salva o cristão. Ensinamos que para a consecução da sua missão, o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja no dia de Pentecostes, e Cristo concedeu líderes para servir a igreja, quando diz assim: querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Efésios capítulo 4, versículo 12. Com isso, nós encerramos a nossa leitura do nosso estudo sobre igreja. Peço desculpa por todos vocês por causa do barulho. Eu moro vizinho a uma escola infantil, então é comum durante a aula ter alguns gritos que eu infelizmente não consigo abafar, mas espero que vocês tenham acompanhado esse estudo e aprendido mais sobre esse tema tão importante chamado de igreja. Lembrando que o nosso próximo assunto nós vamos estar estudando, é sobre o batismo em águas, certo? Que é justamente uma das ordenanças que nós vimos que foi deixado para a igreja. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida, derrame graças sem medidas e até o nosso próximo encontro. E lembre de assistir os outros vídeos que ficaram para trás.